Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo 4, utilização de ferramentas adequadas. Então estamos na nossa aula número 5, falando sobre martelete. Tá? Vou fazer uma introdução aqui. Confesso para vocês que, apesar de gostar de ferramenta, eu, quando comecei na refrigeração, eu não conhecia o martelete. Aliás, já tinha ouvido falar no martelete, mas sempre voltado para a área de construção. Eu nunca tinha visto a utilização do martelete na refrigeração. Tá? Inclusive, quando eu fiz o Senai há muito tempo atrás, a gente só utilizava a furadeira. Tá? E hoje nós temos marteletes de vários tipos, de várias marcas, né? E nós temos dois tipos aqui. E depois que a gente adquire o martelete, é difícil de abandonar na utilização da refrigeração, porque ele é muito útil. Vou repetir, ele é muito útil. Ele pode ser substituído pela furadeira? Até pode. Mas nós temos pego por aí no serviço algumas paredes que são impressionantes, tá? E só com martelete para auxiliar na execução do orifício, ou do acesso, ou do buraco que nós temos que fazer para passar a tubulação, passar o dreno e passar também os cabos elétricos, todo esse material necessário para que eu possa colocar o split para funcionar, seja ele convencional ou seja ele também inverter. Tá? Às vezes nós temos que fazer um furo no vidro, às vezes temos que fazer o furo num drywall ou em concreto, vai aparecer uma viga e um vergalhão, né? E nós vamos, com o material adequado, nós vamos ter que passar por esse obstáculo. Tá? Então eu não vejo hoje como um refrigerista abraçar qualquer tipo de serviço de instalação, digo em termos de encontrar uma parede complicada, não vejo como ele ultrapassar esse obstáculo sem ter um martelete. Tá? E nós temos aqui dois marteletes. Então nós temos um aqui, ó, da Makita, tá? Temos uma Makita na cor verde e temos um aqui da DeWalt na cor amarela. Tá? Agora, quais são as diferenças? Né? Começar pela cor. Né? A Makita tem essa cor é patenteada, a Black & Decker tem sua cor, a Wonder tem sua cor, a DeWalt tem sua cor também, tá? E já começa por essas cores que são inclusive patenteadas. Mas, basicamente aqui, ó, nós vamos ter algumas diferenças em termos de comando. Tá? Então, todo martelete possui isso. Possui uma função furadeira, uma função martelete com furadeira e uma função realmente, está aqui o martelo do martelete. Para se utilizar, nós apertamos, ó, aqui e giramos, ó. Aperta e gira, até dar um barulho, encaixou perfeitamente. Aperto de novo e volto, ó. E aperto e empurro. E fui para a função de furadeira. Só que não é uma função de furadeira padrão, tá? Ele ainda fica com um jogo, tá certo? Então, aqui na Makita, vamos ver aqui na DeWalt. Na DeWalt, o botão já é diferente, ó. Mas o que é isso aqui, PH? Isso aqui também vem, ó, com a Makita. É um limitador. Então, se a parede ela tem, vamos botar aí, eu faço uma marcação.
vamos dizer aqui tem a 15 centímetros. Quando chegar aqui, mais ou menos, ó, eu já sei que eu tenho que parar. Então é um limitador, tá? Para o meu trabalho aqui. Então isso aqui eu posso tirar, tá? Então ficou igual, mas aqui a diferença. Nós temos aqui em cima, não dá nem para ver direito, a função furadeira. Aí eu aperto aqui, ó, e giro. Tem a função aqui martelete furadeira e para baixo eu tenho a função martelete, propriamente dito, tá? E o que vem com eles? Vem o martelete propriamente dito, tá? E vem aqui também, ó, eu vou afrouxar, esse suporte, aqui, ó. Sem esse suporte aqui, praticamente é inviável a utilização do martelete, tá? Então nós precisamos do suporte. Ele tem um encaixe próprio aqui, até para acertar direitinho onde ele vai ficar encaixado. Vou só colocar de volta aqui. Então, um parafuso é até sextavado aqui, ó. Então, para aguentar a potência dela, tá? Então, dá para verificar aqui, só para ele olhar, né, que eu tenho utilizado só a Makita. E já, de vez em quando, eu faço uma utilização da Dewalt, mas para não ficar parado, tá? Ah, PH, mas por que 2 marteletes? Porque é aquela velha regra. Quem tem um, não tem nenhum. Então, se arrebentar um, eu tenho outro, tá? Então, a mesma coisa lá, o nosso martelete da Makita. Também vem o martelete como um todo e o seu punho, tá? E mais a haste limitadora. E só. O que eu preciso comprar a mais? Preciso comprar uma serra-copo, tá? Mas nós vamos ver, há uma diferença aqui, ó, em termos de entalhe, tá? Então, uma serra-copo. Sempre uma serra-copo sobressalente, olha essa aqui. Ela já foi utilizada, tá? Mas em uso ainda. Uma talhadeira larga, tá? Uma talhadeira larga. Uma talhadeira estreita, tá? Tudo, ó, tudo lubrificado. Não está lubrificado para videoaula não, tá? Está lubrificado porque é guardado assim. Uma broca, vamos falar assim, de respeito. Olha só o tamanho da broca, né? Eu estive já numa instalação recente e fui lá fazer uma fiscalização, a dupla trabalhando, e gosto também de colocar a mão na massa, claro. E o cliente me perguntou: ô PH, o senhor tem aí a possibilidade de fazer um acesso para botar a minha mangueira de gás? Sim, tenho. Ó, mas tem um detalhe, a parede tem 29 centímetros, não tem problema. Quando eu puxei essa criança aqui, ó, ele falou assim: poxa, realmente, a preparação é tudo. Olha só, então o que eu falei no módulo 1, nós estamos sempre sendo, né, observados, sempre sendo observados. E fiz o acesso com tranquilidade, utilizando o martelete. Se eu não tivesse o martelete, eu poderia estar utilizando uma furadeira, mas ia demorar demais, tá? Então, uma broca e uma grande, tá? Nós precisamos ter, que negócio, tem um, não tem nenhum. Uma outra, ó, de menor tamanho. Mas normalmente aí a largura é de meia, tá?
E uma outra aqui também, ó, tá? Isso aqui é de outra marca até, tá certo? Porque eu deixo com o outro martelete. E aqui, pessoal, olha só, uma prolonga. Porque se eu tiver que utilizar a serra-copo, ó, ela serve para dois tipos de serra-copo, tá? Então essa aqui, ó, eu simplesmente tiro, ó, e giro, ó, tá? E giro. Então dessa maneira tá pronto para ser utilizado. Agora, vamos já aproveitar para ver aqui, ó. Olha como é o encaixe aqui, ó. Olha como é o encaixe para o martelete, tá? E que a gente chama de SDS Plus, tá? Esse é o tipo de encaixe e somente esse tipo de encaixe. Para o encaixe, peguei aqui, ó, uma novinha, tá? Essa aqui tá praticamente sem uso. Olha o encaixe da parafusadeira normal. Ele é liso, ó. Esse liso não dá para a furadeira, o martelete. E o do martelete, ó, vamos pegar a serra-copa aqui, ó. Olha a diferença. E o do martelete também não dá na furadeira, porque fica instável. Pode acontecer até um acidente, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos comprar, vira e mexe, ó, temos que comprar sobressalentes, ó. Esse aqui, nós já perdemos o copo da serra-copo, tá? Aqui está o tubo guia, tá, dela. E olha só, foi bem utilizado. E aqui um novo, ó, zero bala, vamos dizer assim, né? Zerado e um já utilizado. Ah, vende tanto para furadeira, como também vende para, ó, tem um novinho aqui, ó, para o martelete, ó, também nunca utilizado, ó, tá, ó. Agora, detalhes. Quando for utilizar o martelete, nós falamos até na aula número 3, aliás, na aula número 4, nós falamos sobre a máquina esquentar, né? Então, vai até do ser humano também, né? Nós estamos cansados, chegou num limite máximo aí, nós temos que parar, voltar o fôlego, né? A mesma coisa acontece com o nosso martelete. Ele esquenta demais. E esquenta de uma maneira X que, se tomar cuidado, esses pequenos entalhes aqui, ó, que ele possui nesse encaixe diferente, eles vão quebrar, tá? Então, até eu aprendi em outros cursos também, né, que eu fiz em outras faculdades, fiz em empresas aí respeitáveis pelo Brasil, cursos online, cursos presenciais, enfim. Mas refrigeristas que estão há mais tempo no mercado do que a PH Refrigeração, dizendo o seguinte: utilize o martelete para... Opa, tá até ligado aqui. Para a orientação inicial, né? Seja com uma broca maior ou com uma broca menor, tá? Aí feito o furo inicial, nós vamos ver isso futuramente na prática. Então, o tubo guia, ele vai estar sendo direcionado para essa serra-copo não se perder na parede. Então, ele vai entrar justamente no orifício feito pela broca. Então, por isso fala tubo guia. E depois que começou a utilizar, feito o buraco inicial, você tira o tubo guia, ó. Você tira, tá? Porque senão ele se quebra, tá? Ele se quebra. Aí vai perguntar assim, uma PH, e esses orifícios aqui nas laterais? Esses orifícios nas laterais, eu vou utilizar aqui um tubo guia aqui, dessa aqui, ó. Nós colocamos aqui uma chave de fenda, que ela vai passar de ponta a ponta,
seguramos aqui em qualquer lugar com alicate de pressão e rodamos no sentido anti-horário. Para quê? Para desatarrachar o copo e para que fique nessa situação aqui, ó. E eu posso, ó, a haste dele tá boa. Esse aqui já está desgastado, mas ainda está cortando, tá? Então eu tiro esse aqui e coloco um novo, um copo novo, ó. Aqui, ó. Toda serra-copo é assim, ela é atarrachada, tá? E vamos ter uma aula só sobre serra-copo, então não vou me ater a serra-copo agora, tá? O nosso assunto aqui é martelete, tá? Bem, então nós precisamos, primeiro, ter braço para utilizar o martelete, ter um bom apoio, utilizar uma boa escada, uma boa bancada, senão já não vai fazer o trabalho como deveria, tá certo? Para que eu tenha uma posição boa. Olha só, ele vai para frente, aqui ó, vou apertar. Olha a força da máquina. Ou então, ele tem um ajuste desse lado aqui, ó, igual também, ó. Aperta para cá, ó, ele vai para trás também. Tá? Aqui, ó, passando para a furadeira. Quando for mexer no martelete, ele é mais sensível, apesar de ser bruto. Termina o funcionamento, mexam aqui, para dar mais vida útil para ele. Olha a diferença, minha camisa voando. O vento que ele produz é muito forte, a potência também. Então, dessa maneira, está em furadeira e mudou o barulho. Ó. Furadeira, tá? Vamos voltar aqui para o martelete e furadeira. Ó. Mas por que esse barulho? Está batendo. E se eu colocar no martelete, ó, é o barulho da batida. Vamos voltar lá para o barulho furadeira. A gente não ouve o martelo, tá? Vamos ver na maquita, na DeWalt. Aqui, ó, pegando a fiação. Olha o detalhe do nó, né? Sempre dá o nó. Extensão, sempre com cabo 2,5. Então o cabo também, ó, das máquinas não são finos, ó. Então porque puxa, tem a corrente elétrica é alta, normalmente são 20 amperes. Então aqui, ó, coloquei, travei aqui no nó. Vamos ver a potência. Então aqui está no modo furadeira, para frente. Ah, parece que é um pouco mais forte, mas é porque ela está mais nova, tá? A potência delas é praticamente igual. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é de 800 watts. Vamos ver se eu ainda consigo enxergar aqui. A da Makita. Ó, são iguais. De 800 watts, tá? É o ideal do martelete, tá? Então vamos voltar aqui para a DeWalt, ó. Modo furadeira. Modo furadeira com martelete. Opa, ó, eu sinto na mão ela bater. Termina de girar. E agora no modo martelete. Ó, o barulho está mais diferente. A gente sente bater, tá? Mesma coisa para trás, ó. Mesma coisa, ó. E mesma coisa da Makita. Ainda tem um sentido. A seta para frente, a seta para trás, tá? Então coloquei para trás. Mesma coisa. Terminou de bater. Vamos botar para furadeira direto. Modo furadeira. Olha lá, a gente não ouve, né? Não ouve o modo batida, tá? Vamos voltar aqui, ó.
à frente. Tá de novo. Martelete. Martelete com a furadeira, né? E o martelete. Ele também dá o barulho, a gente tem que esperar o barulho do encaixe aqui, ó. Fui girando, ó. Vou girar. Deu para ouvir? Fazer de novo aqui, ó. Quando chegar aqui, ó. Olha lá. Então, precisa ouvir esse encaixe, tá? Eu costumo deixar sempre os marteletes na função martelete com furadeira, tá ok? Então tá, continuando aqui. Para a utilização da broca ou então das talhadeiras, eu posso estar no modo tanto martelete puro como quer dizer, fazendo aqui vamos voltar um pouquinho aqui. Para a utilização das talhadeiras, tá? Utilização das talhadeiras, eu só posso utilizar no modo martelete, tá? Onde está o martelinho aqui, ó. Tá certo? Então eu coloco aqui, ó, no modo martelete, tá? E como é que eu faço para colocar? Ó? Todas elas são iguais. Eu aperto, ó. Aperto para trás, ó. Venho aqui, eu vou pegar o mais largo, ó. Aperto, encaixei e depois, ó, soltei. Você viram? Ó, eu apertei, aí dá uma girada aqui, ó, ele vai dar uma entrada inicial. Solta e encaixa. Vou fazer de novo. Aqui, ó. Aperta. Aqui, vamos fazer assim, aperta. Ó, girou até aqui, entrou um pouquinho, solta e aperta total. E aí, ó, olha a função do martelete, ó. É essa aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Aí esse aqui está desligado. Então vamos... É a mesma coisa. Vamos aproveitar e utilizar o nosso da DeWalt. Mesma coisa, ó. Vamos botar aqui no modo martelete. Girei para baixo, ó. Girei para baixo. E vou colocar o martelete. Mesma coisa. Puxo para baixo, ó. Puxei para baixo. Coloco. Dou uma girada. Ó, ele entrou um pouquinho. Solto e encaixo. Olha aqui, ó. O modo martelete. Tá? E na hora de acabar. Opa, ele não está girando. Mas por quê? É justamente ele é para bater, ó. Aqui, ó. É porque ele precisa ter um obstáculo aqui. Eu não estou querendo fazer aqui comigo, mas ele começa a bater. Vamos botar aqui martelete com furadeira. Opa, mas por que eu vou girar isso aqui? Eu não posso. Então, a talhadeira é só na função martelete. Vamos botar de novo aqui na martelete. Vou colocar outra, ó. Apertei para trás, para baixo. Girou, entrou um pouco, apertei, tá? Aqui, ó. Então dá para sentir. Aí, ó. Não queria fazer porque machuca, tá? Então ele fica batendo forte mesmo, tá? E o material foi feito para isso. Para tirar, então é só apertar, ó, e sai naturalmente, tá? Agora, eu vou utilizar uma broca, tá? Eu aperto, mesma coisa, ó. Coloquei, giro. Entrou um pouquinho. Entrou total, eu não vou utilizar na função martelete. Então, eu vou utilizar na função furadeira com martelete, tá? Então, aqui, ó. Ele vai girar e ao mesmo tempo ele vai bater.
Agora, tem que tomar cuidado, a gente vai ver isso na prática, quando chegar perto do final da parede, então tem que jogar para a furadeira, porque aí ele não vai dar a batida tão forte. E lá no final, ir com calma, tá? Tendo uma broca de qualidade, ir com calma, porque senão vai fazer um estrago muito largo do outro lado. E a gente utiliza um acabamento circular de PVC para um acabamento bonito do outro lado. Às vezes também é azulejo. Então vai com cuidado, como eu falei para vocês no início do vídeo. Eu utilizei essa broca aqui para fazer o orifício da tubulação de gás. Era azulejo de cada lado. Azulejo na área de serviço, azulejo na cozinha. E funcionou perfeitamente, tá? Então, quando chegou perto, eu passei para a função furadeira. Agora, um detalhe. Quando for utilizar a serra-copo, necessariamente tem que estar na função furadeira. Se tiver em outra, vai arrebentar a serra-copo, tá? Então, ó, coloquei, ó, fixou, função furadeira e ó. Agora, eu sinto ela trepidar, porque ela não perde o saculejo, tá? E eu não posso utilizar nessa função. Vem até escrito, tá? Ali no alerta ali da caixa da Makita. Ó, ela não pode ficar batendo, ó. Olha como ela já, ó. Ela não pode ficar batendo, por quê? Porque aqui se chama serra-copo adiamantada, ou diamantada. Tem uma parte aqui com diamantes, né? Para cortar melhor. Então, isso aqui vai se quebrar. Tá? Já vi vídeos aí de outros refrigeristas colocando dessa maneira e ele acaba se quebrando, tá? Então não é o caso. Então sempre utilizar somente na função furadeira. Tá? Então tá. Apertei, tirei. Vamos botar com a prolonga, ó. A prolonga gigantesca. Coloquei. Dei uma girada, onde vai entrar, ó. Entrou. E vai girar normal, ó. Olha lá. Ó. Então, poxa, PH, mas isso aqui é uma ignorância. É uma ignorância mesmo. Mas se utiliza. E não é pouco, não. Se utiliza muito. Tá? Então tá aqui, ó. Então a nossa DeWalt. Vamos ver se a nossa Makita também responde à altura. Então vamos ligar aqui a nossa Makita. Ao nó, para não sair, né? Oxa, mas PH, você não falou do pincel ainda. Então, vamos falar. Aqui, ó, martelete. Então, martelete, vamos utilizar com as talhadeiras. Aqui, ó. Ah, mas quando usa a talhadeira, eu começo a fazer o orifício. Aí, o concreto chega no final do copo. Às vezes, vem esse concreto junto. Quando não, essa parte aqui, como se fosse um bolinho, né? Um cupcake, né? O inglês da PH é fabuloso, né? Um cupcake. Então fica lá dentro do orifício. Você vem aqui com o seu martelete. Ó, viu que ele saltou para frente, ó? Olha lá. Então, ó, aqui, ó. Aqui deu para ver melhor, né? Então ele vai bater e eu faço um cisalhamento em cruz, tá? Faço em cruz e depois eu puxo. Pode ser até com a talhadeira menor, vamos dizer que aqui seja o orifício, ó. Depois eu vou tirando, tá? O que foi cortado lá do concreto, tá? Então, utilizamos aqui para tirar
aperto para trás, saiu. Ah, vamos utilizar a broca. Mesma coisa, girei, entrou um pouquinho, girei total. Quando for utilizar a broca, martelete, furadeira ou então furadeira. Tá dando para ver mexer, ó. Olha aqui, ó. Tá dando para ver mexer, tá? Ou então a função furadeira. Ele mexe menos, ó. Ele mexe menos, tá? Mas ainda tem um pouco aqui da jogada do martelete, tá? E agora vamos ver com a serra-copo. Coloquei um pouco, ó, já entrou. E ó, como ela fica, ó. Então ela tem essa... Depende do engate. Depende muito do tipo de engate, tá? Mas o padrão, o SDS Plus, tá? Então dessa forma aqui é o jeito correto de utilizar a serra-copo na função... Deixa eu apertar que saiu aqui. Na função parafusadeira. Senão ela vai quebrar. Olha lá. Então mostramos aí a utilização do martelete como martelete mesmo, utilizando as talhadeiras, tá? Larga ou talhadeira estreita, tá? As duas são interessantes. Com prolonga, tá? Uma prolonga ignorante, mas é assim mesmo, tá? Precisa ter. E um detalhe importante, esse adaptador aqui, ó, tem uma serra-copo que eu vou mostrar quando o assunto for serra-copo, que ela eu chamo de a ignorante, porque ela é de vidia. Então é ela que vai cortar os meus vergalhões que aparecerem pela frente, tá? Essa prolonga são, se não me falha a memória, 65 centímetros. Acho que é isso. Mas não tem aqui como falar com certeza. Mas na faixa de 65 centímetros, tá? Utilizando a broca, precisa de uma broca grande também, que nós vamos pegar às vezes uma parede grande, tá? Então isso aqui é para fazer o tubo guia, né? Diferente daqui que é para colocar a serra-copo, tá certo? Então podemos utilizar a broca tanto no modo martelete furadeira como no modo furadeira, tá? Quando estiver chegando próximo do outro lado da parede, a gente passa para a furadeira para não causar muito estrago do outro lado. E quando for utilizar a serra-copo, é obrigatório colocar na função somente furadeira, senão vai estragar a nossa serra-copo, tá bom? Lembrando que a serra-copo para martelete precisa ter esse encaixe aqui, ó. O encaixe SDS Plus, tá? Que é bem diferente do outro, ó. Olha lá. Aí o outro para onde? Para utilizar em furadeira. Mas todos eles aqui, ó, tanto um como o outro, ó. Martelete à minha direita, furadeira à esquerda. Vou botar na furadeira, ó. Encaixei, ó. Tá pronto para utilizar na furadeira. Será que encaixa na outra? Então, é uma medida padrão. Está pronto para utilizar com a furadeira. Agora eu vou falar para vocês aqui um detalhe, que é importante. Vou deixar até isso aqui já aqui. Vou deixar isso aqui. Um detalhe que é importante.
Para fazer o orifício, né? Vamos botar assim, o orifício guia, né? Não tem coisa melhor que o martelete. Eu fazia tudo com furadeira, né? Como eu falei para vocês, duas marcas anteriores aí, distintas, não aguentaram tranco. Então eu estou com aquela furadeira elétrica da DeWalt e às vezes, inclusive, eu já furei até para testar com a de impacto. A bateria 20 volts também faz o trabalho formidável, tá? Sem problema. Agora, na hora de fazer o orifício com a serra-copo, a rotação do martelete sempre é menor que a rotação da furadeira. Então, tem gente que na hora que vai utilizar para fazer a serra-copo, para fazer o orifício, então passa a utilizar a furadeira. E o que eu faço? Eu faço um revezamento, porque enquanto está esfriando um, eu estou utilizando o outro. Então estou dando uma vida útil melhor, tá? Ah, tem gente que, o meu martelete não adianta, tá quebrando, eu já falei para vocês. Nós temos umas ranhuras aqui, ó. Tem gente que coloca graxa aqui e tal, mas o grande macete há um desgaste natural, né? Há um desgaste, mas o que vai acarretar a quebra dessa parte aqui é o excesso no uso. Então deixa o martelete descansar e não vai ter problema, tá? Ah, mas tem um pincel aqui, PH. Para que isso aqui mesmo? O pincel é para limpar, gente. Então, eu utilizo também o nitrogênio. Nós vamos falar sobre nitrogênio em aulas futuramente. Mas, ó, já chega, inclusive a caixa, sempre sobra uma sujeirinha, tá? Então, eu com o meu pincel, eu vou limpando. O material precisa ser guardado de maneira limpa, tá? Então, cuidados ao utilizar a forma certa com o acessório certo, tanto da Makita como da DeWalt, da Bosch, qualquer tipo de martelete, tá? Ao guardar ele limpo, tá? Então, como é que eu guardo aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Deixa eu desligar aqui. Então, eu enrolo aqui, ó. Enrolo aqui. Encardido do uso é uma coisa, né? Sujo do uso é outra coisa. É inadmissível, né? A gente precisa desmobilizar. Então aqui, ó. Aí eu sempre uso as talhadeiras, ó, tanto a larga como a estreita, e tenho reserva, tá? Coloco aqui a minha padrão também. Coloco uma reserva, vai caber aqui. Coloco uma reserva também aqui, ó. Coloco uma reserva também da menor, tá? E coloco a minha maior. Essa aqui ainda é o original dela. Só posso guardar e coloco aqui, ó. E dessa maneira, ó. Opa, faltou o pincel. Coloquei o pincel. Dessa maneira está fechada a minha caixa e pronta para ser utilizada, tá? Então, aqui foi o nosso martelete da Makita. E o nosso martelete aqui da DeWalt, ele é uma reserva, né?
Então esse material aqui fica com a furadeira, tá? E eu deixo essa outra aqui, tudo com óleo. Deixo com ela aqui, tá? E também, ó, os cuidados que eu falei com o martelete da DeWalt foi de uma maneira geral para os marteletes, né? E vou guardando aqui meu fio também. E depois fecho a minha caixa. Olha só, pessoal. Ah, PH, mas quando você vai para a instalação de um split inverter ou convencional, você leva um ou leva os dois, já que você sempre fala quem tem um não tem nenhum? Não. Aí que tá. Eu não levo os dois, eu levo um ou outro. E vou dizer mais, eu tenho evitado de levar o da DeWalt, porque o da Makita ainda está muito bom. E se por acaso o da Makita arrebentar, eu utilizo as ferramentas com a nossa furadeira, tá? Agora, se por acaso eu tiver que utilizar uma prolonga dessa, então não tiver jeito, aí eu tenho que levar o outro nosso martelete da DeWalt, porque senão eu não consigo encaixar esse encaixe SDS Plus na minha na minha furadeira normal. Ah, PH, uma pergunta, né? E como é que eu vou saber se eu preciso levar o martelete reserva ou se eu levo só a furadeira? Furadeira, reserva, sempre vai ser levada, tá? Ainda mais que eu já falei, tem funcionários que gostam de fazer os orifícios para suporte da evaporadora com a furadeira, né? Outros com a parafusadeira. Então o material é grande, né? O material é grande para ser conduzido. Então, como eu falei na fase do planejamento, né, na organização, nada você só vai ter a ganhar, nada a perder, fazendo uma visita prévia. Faça uma visita prévia para o seu cliente, verifica o que você precisa utilizar, faça a medição da parede, faça um assessoramento do seu cliente. Olha, essa parede tem 30 centímetros. Será que é o caso mudar o local assessorando tecnicamente, né? Dá para mudar o local para cá. Ah, não, mas eu quero aqui. Por que o senhor não quer instalar nesse ponto? Ah, não, porque nesse ponto aqui, ó, quando chegar do outro lado tem ardósia, tem um tipo de parede lá que vai ter um grande dano. Opa, pode ser que o cliente nessa situação queira mudar o planejamento, tá? Mas você tem que ter argumentos. Agora, também não é fugir do problema, né? O fundamental é utilização de ferramentas adequadas. Então, quando eu comecei, então PH, você está falando que começou sem furadeira e está dizendo para a gente comprar o martelete quer dizer, sem martelete, mas está dizendo para a gente comprar o martelete de imediato. Não. Estou dizendo que hoje eu não me vejo trabalhando sem martelete. Mas eu passei praticamente 1 ano e meio trabalhando só com furadeira. Eu não tinha uma intimidade no uso do martelete. É uma ferramenta mais pesada, né? E assim, ela não é fácil de trabalhar, precisa ter um apoio bom, uma base boa, ter gente com braço para utilizar, senão o tiro sai pela culatra. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula número 5 sobre martelete. Vamos para a nossa aula número 6.